Vamos entrar em recessão este ano. O que está acontecendo aqui no cenário político mundial? Realmente, agora, recessão ou temporada de altcoin? Vamos esclarecer isso neste vídeo, e eu prometo a vocês, este vídeo oferece um enorme valor. Por isso, já deixe um like e um comentário. Primeiro, precisamos esclarecer algumas coisas importantes. Como está a situação em termos de recessão? Temos Elon Musk, que está tentando economizar uma quantia enorme de dinheiro com sua empresa. Não é de se admirar, já que os Estados Unidos têm atualmente dívidas, no valor de 36 trilhões de dólares. E isso aumenta a cada dia. Claro que é bom ver alguém como Elon Musk, que agora está tentando economizar 3 bilhões de dólares por dia. 3 bilhões de dólares é realmente um número incrivelmente alto. E já se pode ver aqui que isso está sendo parcialmente alcançado. Aqui valores de milhões, aqui centenas de milhões, 90 milhões. Coisa onde hoje em dia o dinheiro já está sendo economizado pelo governo dos Estados Unidos. Uma quantidade enorme de dinheiro está sendo economizada aqui todos os dias. À primeira vista, isso parece bom, mas, fundamentalmente, também cria um pouco de incerteza. Por causa disso, vemos muitos desempregados nos Estados Unidos. Muitos desempregados que agora, graças a Elon Musk, estão perdendo seus empregos porque eram completamente desnecessários. Isso cria uma certa incerteza. Vemos que Donald Trump está impondo certas tarifas contra o Canadá, China e parcialmente também contra a UE, em parte sobre aço e alumínio. Isso cria uma enorme incerteza. Isso é um grande problema. Por causa disso, os mercados estão muito apreensivos. E porque temos visto isso o tempo todo, agora aumenta a chance de uma recessão em 2025. E isso é, claro, muito perigoso. Porque em uma recessão, temos uma estagnação na economia. E isso sempre desencadeou um crash significativamente maior no passado. E quando se olha para os números, vê-se claramente que o maior problema é, em parte, realmente essa economia, da organização que Elon Musk fundou aqui. Devido a essa economia, temos aqui tanto capital que também falta parcialmente na economia. Isso, combinado com as tarifas de Donald Trump, cria aqui enorme incerteza. E agora, é claro, a questão é como tudo isso deve continuar? A conclusão é bastante clara. Tudo o que está acontecendo aqui é, até agora, intencional. Donald Trump declarou publicamente que teremos que sofrer uma dor temporária para que possamos estar em uma posição melhor a longo prazo. E o mais óbvio do que isso não poderia ser. Isso significa agora que não veremos uma recessão? Não, isso não precisa ser, mas eu acho que os conselheiros de Donald Trump são competentes o suficiente e estão apenas tentando negociar melhor com outros países. E o que as pessoas esquecem aqui é que, devido à alta dívida dos Estados Unidos, há um cronograma este ano em que eles precisam contrair novas dívidas. Mas eles não querem isso com essa taxa de juros. Por causa dessa incerteza nos mercados, eles conseguem agora fazer com que o rendimento dos títulos do governo caia, que a taxa de juros dos títulos do governo diminua. E, assim, fica mais barato para os Estados Unidos contrair esses empréstimos, o que, a longo prazo, é muito melhor para os Estados Unidos. Isso é exatamente o que é o plano de Elon Musk. Só precisamos especular que não veremos uma recessão e que isso terminará em poucos meses. Mas se você assistiu à última reunião do FONC, então você também sabe que veremos 2 reduções de juros adicionais este ano, o que na verdade não indica uma recessão. No entanto, estamos lentamente vendo uma expansão monetária nos mercados, e, nesse sentido, provavelmente foi mostrado a vocês muitas vezes o M2 Money Supply. O M2 Money Supply aumentou rapidamente. Isso é muito positivo e também seguimos com o Bitcoin o M2 Money Supply. E, acima de tudo, é claro, também com o Bitcoin. O que se deve distinguir aqui é que esse M2 Money Supply geralmente se transfere para essa liquidez global. No entanto, o M2 Money Supply agora aumentou principalmente devido à zona do euro e à China. O suprimento de dinheiro mais importante ainda está pendente nos Estados Unidos. Assim como tudo, aqui nos mercados, tudo gira em torno dos Estados Unidos. Porém, o Bitcoin só vai bem quando o M2 Money Supply dos Estados Unidos vai bem. O M2 Money Supply global não é tão importante quanto o M2 Money Supply dos Estados Unidos. Assim como China, Europa, Japão ou algo assim. Também não é tão importante. Tudo depende dos Estados Unidos. E na última reunião do FONC, percebemos claramente que estamos começando a ver uma política monetária mais flexível. E isso é, portanto, o mais importante.
Porque nos últimos 2 a 3 anos tivemos o tempo todo uma política monetária rígida. O dinheiro foi retirado dos mercados pouco a pouco. Agora, está sendo retirado significativamente menos dinheiro. E devemos ver este ano ainda mudança de tendência, para que possamos obter capital fresco nos mercados. E isso seria extremamente importante, e nos daria essa mudança, para que possamos ver aqui uma corrida de alta razoável, com uma expansão monetária. Precisamos da expansão monetária toda vez para que o Bitcoin também pudesse ter um bom desempenho. E se compararmos agora os ciclos entre si, vemos simplesmente que este ciclo se assemelha enormemente ao ciclo de 2017. E isso pode ser visto de muitas maneiras. Quando olhamos para este gráfico, estamos realmente à beira de uma grande explosão. Se olharmos aqui embaixo, podemos sobrepor nosso ciclo atual ao ciclo de 2017. E ele realmente corre, de maneira muito idêntica. E lá também foi assim, que fomos nos construindo passo a passo. E no final do ano tivemos essa grande explosão. E parece que, de acordo com o tempo e os dados, desta vez será assim novamente. Porque, só de olharmos para o índice do dólar, o índice do dólar é realmente muito importante. Precisamos de um dólar fraco para que nossos mercados aqui tenham um bom desempenho. E quando olhamos para isso aqui, também vemos. Em 2017, Trump já era presidente. E foi exatamente igual com o dólar. Olhem para isso. O dólar foi fortalecido a curto prazo, mas enfraquecido a longo prazo. Houve então um atraso no bull run. O bull run de 2017 foi sob a oposição de Trump. E este ciclo está novamente sob a oposição de Trump. Ou seja, parece simplesmente idêntico, que estamos seguindo como em 2017, porque temos até o mesmo presidente. E porque aqui, assim como em 2017, estamos lidando com o dólar, com a expansão monetária, etc. Se lida com os democratas, isso foi diferente. Eles lidam um pouco diferente com a força do dólar. Por isso, tudo indica para mim que veremos este ano, em direção ao final do ano, provavelmente em agosto, novembro, outubro. Em algum lugar por aí, veremos a maior explosão e então veremos nosso topo do bull run. Em termos de tempo e dados, isso coincidiria completamente. E no caso de uma recessão, definitivamente veríamos uma grande dor a curto prazo. Por exemplo, tivemos uma recessão aqui em 2020. E se olharmos para o Bitcoin, vejam só. Caiu de 10 mil dólares para 3.900 dólares. Mais de 60% de correção em poucas semanas. Foi uma dor enorme para o Bitcoin. Mas vamos dar um zoom para fora e ver o que aconteceu depois disso. Após esse crash do corona, ainda tivemos um enorme e robusto bull run. Porque mesmo que vejamos uma recessão, teremos que sofrer uma grande dor a curto prazo. Mas a longo prazo, isso não será tão grave. Porque, naturalmente, receberemos muito dinheiro novo para os mercados, então não importa como se olhe. Eu especulo que não veremos uma recessão e que tudo isso faz parte do plano de Trump. Mas também especulo que veremos uma linha de altcoins, porque, vejam só. A oferta de dinheiro M2 está lentamente chegando onde queremos. Atualmente, ainda há muita incerteza, mas isso é provocado de propósito, assim. A maioria dos investidores deve estar errada novamente. Mas em termos de tempo e dados, de acordo com tantos indicadores, deveria começar no final deste ano, porque então ocorrerão mais cortes de juros. Estamos vendo uma expansão monetária nos Estados Unidos e assim por diante. Não parece nada mal. Estou extremamente otimista para este ano e espero que vocês também estejam. Por quê? Vejam só. Já estávamos aqui com este indicador de recessão em 44% de probabilidade. Mas então Trump anuncia que as tarifas agora são flexíveis. E de repente, caímos novamente para 35%. Você pode ver como isso é massivamente manipulado hoje em dia. Foi feito assim de propósito e é preciso simplesmente entender isso. De qualquer forma, não podemos lutar contra isso. Mas podemos entender e agir de acordo. Podemos ser mais espertos do que o resto dos investidores. E com isso, atualmente, pode-se comprar alguns projetos a preços baixos, porque ainda estamos no medo. Estas são boas oportunidades para acumular projetos a preços baixos. Enquanto a maioria está com medo, podemos comprar barato aqui, porque, quero dizer, temos os números, dados e fatos à nossa disposição. Com base nos dados macroeconômicos ao longo do tempo e dados, este ano ainda deve se tornar realmente interessante no mercado de criptomoedas, porque, aos poucos, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando e é realmente difícil para mim não permanecer otimista para este ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, deixem um like e um comentário. Então eu diria, até a próxima, amigos. Tchau.